Olá, galerinha do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 3. Em conjunto com a professora Aline, nós elaboramos um tema bem bacana para a gente trabalhar hoje. Hoje nós veremos um pouquinho mais sobre a música, tá? Segundo ano. E quais são os nossos objetivos, nosso objetivo da aula de hoje? É explorar as fontes sonoras diversas, como as existentes no nosso próprio corpo, na natureza e em objetos cotidianos, de forma a aprofundar e reconhecer também os elementos constitutivos da música e as características dos instrumentos musicais. E tem muitos instrumentos, são variados. Então, segundo ano, eu vou pedir para vocês, aqui no nosso estúdio, não reproduz sons e nem músicas de nenhuma forma. Mas, no link da nossa descrição da nossa aula, nós vamos ouvir um pouquinho mais sobre a música. E ela vai falar sobre um trem. Eu vou pedir muito para vocês que vocês prestem atenção no som desse trem. Combinado? Vocês vão ouvir aí. E daí nós vamos dar sequência à nossa aula, à nossa atividade também. Nós vamos ter a música O Trenzinho do Caipira. Ela foi composta para ser interpretada por instrumentos. Ela imita também a sonoridade, ou seja, o som dos movimentos de uma locomotiva. Locomotiva, segundo ano, é uma forma de um trem bem comprido, bem extenso. Ela foi criada pelo músico Heitor Villa-Lobos lá no ano de 1933. Então, ó, já faz um tempinho, tá bom? Ouçam um trechinho da música original, apenas instrumental. Quando eu digo que é instrumental, pessoal, vão ter só sons de instrumentos musicais, ou seja, não vai ter nenhuma pessoa cantando ou acompanhando, só os instrumentos musicais. Vale a pena vocês ouvirem um pouquinho o Trenzinho Caipira, do nosso artista Heitor Villa-Lobos. E algum tempo depois, pessoal, o outro artista, que se chama o Ferreira Goulart, que ele é poeta também, ele gostava muito dessa música, mas muito mesmo. Tanto que ele decidiu criar uma letra para ela, como já ouvimos a música no início da aula, ali nós ouvimos o som instrumental. Mas o Ferreira Goulart, ele decidiu criar a letra dessa música. Então, para acompanhar tanto os instrumentos como a letra. E eu pergunto para vocês, qual é o som de um trem? Como a gente já ouviu, ali no nosso primeiro slide tem o som dele. Esse som do trem, ele é forte ou será que ele é fraco, hein? Ele é grosso ou será que ele é fino? Ele é longo ou será que ele é curto? Então, para vocês descobrirem e me responderem todos esses questionamentos que a prof fez, forte, fraco, grosso, fino, longo ou curto, vocês precisam ouvir. E para vocês ouvirem, vocês precisam prestar bastante atenção. Outro momento que vocês vão ter dessa nossa aula, como eu falei, aqui no nosso estúdio, ele não reproduz os sons, mas a prof. Aline, ela deixou o link na descrição dessa aula. Então, vocês também vão ouvir o som do trem e vocês vão ter que refletir sobre essas questões aqui. Essa aqui é uma Maria Fumaça, é um trem. Como vocês sabem, aqui na nossa cidade, aqui em São Bento do Sul, também nós temos um trem, que geralmente vem da onde? Da nossa cidade vizinha, de Rio Negrinho. Vem a famosa Maria Fumaça. Então, vocês provavelmente, ou vocês já ouviram, ou também vocês já andaram de Maria Fumaça. Aí vai ficar mais tranquilo, vai ficar mais susse para vocês responderem as questões.
Só recordando um pouquinho o que vocês vão ter que pensar para depois responder. Vão ter que falar se o som desse trem, se ele é forte ou se ele é fraco, se ele é grosso ou se ele é fino, se ele é longo ou se ele é curto. Então a gente já pode ter uma ideia mais ou menos de como que é esse som. Só olhando aqui, eu, como já andei de Maria Fumaça, já consigo automaticamente, o cérebro nosso, ele vai buscar informação e ele vai relembrar do som, tá? Eu vendo aqui a nossa Maria Fumaça, o nosso trem, eu já consigo perceber, já consigo imaginar um pouquinho mais sobre esse som. E assim como o som do trem, na música nós podemos perceber algumas características bem específicas em música ou em cada instrumento musical. Para que a gente possa ter música, pessoal, a gente sabe que tem que ter uma harmonia dentro dessa música. A gente sabe que existem diversas músicas. Há aquelas músicas que são mais lentas, aquelas músicas mais agitadas, aquelas que tocam batidas que a gente percebe claramente o som do instrumento, e há também músicas que a gente percebe a questão da voz. Às vezes a gente se prende muito mais à voz do que propriamente a um instrumento musical. Mas uma coisa é certa e eu digo para vocês, é necessário ter um conjunto, né, dessas ideias, colocar em ordem essas ideias. Quando é cantado, quando é um som da voz humana, quando entra um instrumento musical, quando cada coisa vai funcionar no seu devido tempo. Então, para que haja música, é necessário ter uma harmonia, é necessário ter uma sincronia. Nós vamos conhecer um pouquinho mais desses instrumentos musicais. Observe como cada um ele possui um som diferente. E como eu falei para vocês, aqui no nosso estúdio, ele não vai reproduzir nenhuma forma de som. Mas aí em casa, vocês vão acessar o link, vão clicar em cima e vocês vão conseguir perceber quem são esses instrumentos musicais. Então eu começo contando para vocês lá atrás. Eu consigo ver o piano como fundo. O piano, ele é um instrumento que é tocado com auxílio das mãos, com auxílio dos dedos. Logo em seguida, eu vou ter também um violino, que está apoiado também no nosso piano. O violino é um instrumento de cordas e que também utiliza uma vara para que possa emitir aquele som. Nós vamos perceber também que do ladinho desse piano há também um saxofone. Um saxofone, para que ele emita o som dele, é necessário que haja um sopro, que haja ar. E esse ar passe por dentro desse tubinho e emita um som. Vamos ter também, pessoal, uma guitarra e também o violão. Então, nós temos ali a guitarra, o violão, o violino e tem mais um instrumento também que utiliza cordas, que está do ladinho da bateria, que é a harpa. A harpa também é um instrumento que utiliza cordas. Do lado da harpa, nós temos a bateria, que é um instrumento de percussão. Então, nessa imagem aqui, nós temos os personagens que são a nossa coruja, o pato e um cachorro, né? Cachorrinha que está ali vestida. Vocês vão tocar em cima de cada um desses instrumentos aí de casa e vocês vão poder conferir o som desses instrumentos. Combinado? Isso também é uma tarefa para que vocês possam ouvir cada som de cada instrumento. E assim, pessoal, depois que vocês organizaram, que vocês perceberam cada som, vocês vão para a nossa atividade que também vai envolver música, tá? Vai envolver essa questão dos instrumentos musicais. Eu e a professora Aline, nós terminamos a nossa aula e vamos pedir para que vocês não esqueçam de fazer a atividade sobre esse assunto, tá ok? Então, nós vamos para a nossa atividade e até a nossa próxima aula, pessoal.
Até mais, pessoal!